Olá a todos, continuando então com o assunto estabilidade de sistemas lineares realimentados. Nas últimas aulas nós trabalhamos com a análise do lugar das raízes, o RLOCs. Primeiro nós trabalhamos com definições de estabilidade em sistemas de controle em malha fechada, quando que um sistema é estável ou não, tendo em vista a localização dos polos no semiplano J ômega, ou no lugar das raízes, né? E a relação disso com a resposta temporal, o lugar das raízes na esquerda do eixo J ômega, conduz a uma exponencial decrescente no tempo. Polos, então, né, em malha fechada, agora à direita do eixo J ômega, conduzem a uma resposta com uma exponencial crescente. E aí está relacionada a estabilidade com a resposta temporal. Depois nós vimos definições sobre o lugar das raízes, tá? Algumas características do lugar das raízes, regras para esboço do lugar das raízes, sempre lembrando que um R-locus, tá? Que é a trajetória das raízes no semiplano, nos eixos J ômega, no plano do lugar das raízes, ele tem a ver com a variação do ganho proporcional de zero até infinito. Tá? Então, quando eu variar o ganho em um sistema de controle em malha fechada de zero até infinito, os polos da função de transferência de malha fechada vão se deslocar, tendo em vista que o k varia, né, e ele vai aparecer no denominador. E a partir disso, o sistema pode se tornar instável quando esses polos passarem para a esquerda. Tá? Então, o lugar das raízes se mostrou uma ferramenta bastante útil para que, através do esboço dele, né, a gente possa concluir se o sistema vai se tornar instável em algum momento, tá? Ou se ele vai permanecer sempre estável com o aumento do ganho do controlador. Lembrando que esse ganho do controlador, a vantagem de aumentar ele é reduzir o erro de estado estacionário, reduzir o efeito de distúrbio, reduzir a sensibilidade, como nós já vimos. Bom, mas aí fica a pergunta, tá? Caso o sistema se torne instável, tá? Caso o sistema se torne instável, no caso aqui eu coloquei como exemplo um sistema cuja planta apresenta três polos, tá? Então a planta apresenta um polo na origem, apresenta um polo em menos A e um polo em menos B. Sabemos que o lugar das raízes característico para esse sistema com três polos reais e distintos, ele tem essa característica. E quando a trajetória, né, em função desse ganho K aumentar, quando essa trajetória passar pelo eixo J ômega, nós teremos o K limite. Tá? Então sabemos que esse sistema se tornará instável a partir de um K limite. Só que nós ainda não sabemos como calcular esse K limite. Temos o MATLAB que nos fornece essa informação, tá? Mas aqui nós vamos ver na aula de hoje uma ferramenta matemática que nos permite encontrar o valor do ganho que conduz o sistema ou até o ganho até o qual o sistema é estável ainda, tá? Então ele vai nos ajudar a calcular isso, tá? Num segundo momento, mas no primeiro momento a gente vai aprender a usar essa ferramenta simplesmente para saber se o sistema é estável ou não. Então eu vou dar para você o sistema, e nós vamos avaliar se ele é estável ou não a partir dessa ferramenta, tá? E depois a gente vai avaliar a questão das regiões de ganho possíveis de controlador para que o sistema seja estável. Então o nome dessa ferramenta aqui é o chamado critério de estabilidade de Hurwitz. O critério então é um método que fornece uma resposta direta sobre a questão da estabilidade de sistemas lineares. Tá? Então, dada a equação característica, que é o polinômio do denominador da função de transferência de malha fechada, tá? Sempre lembrando que isso aqui, ó, é da função de transferência de malha fechada. No caso aqui nós temos a função de transferência de malha aberta e aqui nós temos a função de transferência de malha fechada, que é o TDS, que é igual a K
g sobre 1 mais kg. Então nós estamos sempre falando desse polinômio aqui, ó. Tá? Então tendo os coeficientes das raízes, tá? Esse polinômio aqui ele pode ser arranjado dessa forma, tá? Então ele pode ser reconstituído dessa forma aqui, tá? Para que sejam explicitadas as raízes R1, R2 e Rn. Para avaliar sobre a estabilidade nessa situação aqui, nós então calculamos as raízes, ou seja, quando que esse polinômio é nulo, tá? E a estabilidade é encontrada ou avaliada caso nenhuma então dessas raízes esteja no semiplano direito do eixo Jω, então, tá? Sendo assim, o sistema é estável. Só que isso se torna um trabalho bastante árduo quando nós temos polinômios com um grau elevado. É feito então um rearranjo dos termos desse polinômio, agrupando as raízes então, de forma que fiquem explícitos os coeficientes, assim como a gente conhece os coeficientes do polinômio característico, ou seja, a n vezes s na n menos 1. Quando nós fizermos o produto desse AN por essas raízes, nós vamos ter o a n menos 1 vezes s na n menos 1. E assim por diante, tá? Então, combinando o valor do coeficiente AN com as raízes, nós temos os coeficientes como a gente conhece. E aqui nós podemos observar uma coisa importante, que se todas as raízes estiverem no semiplano da esquerda do eixo Jω, no caso aqui que eu coloquei como exemplo uma raiz qualquer, tá? Se todas as raízes estiverem na esquerda, o sinal da raiz é negativo, tá? E o sistema é estável. Se o sinal da raiz é negativo, todas essas combinações vão resultar em coeficientes positivos, porque eu vou somar termos negativos aqui, vou ter um valor negativo dentro do parêntese, vezes o negativo, vou ter um positivo. Da mesma forma aqui, eu vou combinar 2 a 2 os coeficientes, sendo eles todos diferentes de zero e negativos, eu vou ter um valor positivo dentro do parêntese. Vezes esse positivo, vou ter mais um coeficiente positivo, vezes s na menos 2. Assim por diante. Aqui no caso, nós temos o produto de três raízes, sendo elas todas negativas, eu vou ter um valor, somando todas elas, esses produtos, eu vou ter um valor positivo dentro do parêntese, vezes, desculpe, negativo dentro do parêntese, né? Eu tenho três raízes negativas, vezes esse negativo, eu vou ter mais um positivo, e assim por diante. Bom, se fizer isso para um sistema estável, nós vamos ter todos os coeficientes positivos. É isso que está dizendo aqui. Pode-se notar que todas as raízes, se todas as raízes estiverem no semiplano esquerdo, que é o que eu estou falando para vocês, todos os termos do polinômio têm o mesmo sinal. Além disso, nenhum coeficiente pode ser nulo nesse caso, tá? Para poder valer essa regra aqui para nós. Bom, isso aqui foram coisas que foram observadas pelos idealizadores desse método, tá? Para chegar no que eu já vou mostrar para vocês. Então, a partir da análise dos coeficientes, se chegou a esse método. E aí aqui tá enfatizado que essas condições são apenas necessárias, ou seja, é uma condição necessária para que o sistema seja estável, tá? Então, se nenhuma delas se verificar, o sistema é estável, tá? Se eu não tiver nenhum coeficiente diferente de zero, tá? Se eu tiver todos os coeficientes diferentes de zero e todos eles no semiplano esquerdo, ele vai conduzir a coeficientes positivos e o sistema vai ser estável. Agora, caso contrário, eu não posso afirmar isso. Aqui está um exemplo do que eu acabei de falar. Tá? Eu tenho todos os coeficientes positivos aqui. Eu vou simplificar embaixo para vocês. Ou seja, nenhum dos coeficientes é zero, tá? Nenhum dos coeficientes é nulo. E todos eles são positivos. Aqui mais 1, mais 1, mais 11 e mais 51. Então isso não é suficiente para dizer que o sistema é estável. Tá? Por quê? Visto aqui, se nós calcularmos as raízes, nós vamos observar que eu tenho as partes reais, a parte real desse conjunto complexo conjugado aqui,
a parte real vai conduzir uma raiz no semiplano direito. Então esse sistema aqui, ó, ele é instável, tá? E resume o que foi dito anteriormente, tá? Se todos os coeficientes, tá? Se todos os coeficientes tiverem forem diferentes de zero e positivos, não é suficiente para dizer que o sistema é estável. Agora, se existir pelo menos um coeficiente nulo ou negativo, é suficiente para dizer que o sistema é instável. Bom, então como é que eu vou saber se o sistema é estável ou instável, tá? No caso de eu ter todos os coeficientes diferentes de zero e positivos? Aí eu vou para o critério de Routh-Hurwitz. A análise de Routh-Hurwitz parte do polinômio característico organizado dessa forma aqui como aqui está. Então sempre vou pegar o maior grau do polinômio característico, tá? E criar uma tabela decrescente em grau, e nas duas primeiras linhas eu vou colocar os coeficientes começando nessa posição em ordem decrescente. Então eu venho daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá e depois daqui para cá e assim por diante, tantos forem os coeficientes. Eu coloco todos eles organizados nessas duas linhas dessa forma. Aqui nesse exemplo nós temos então a função de transferência em malha fechada, tá? Então sempre que nós tivermos que fazer essa análise, nós vamos considerar a função de transferência de malha fechada. Pode ser feita em malha aberta também, tá? Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas nesse caso aqui eu estou mostrando a função de transferência de malha fechada, então eu vou colocar os coeficientes. Como eu tenho um S na 4, tá? Então eu coloco lá S na 4. Então, pessoal, eu crio a primeira coluna aqui, ó, em ordem decrescente do polinômio característico. Então S na 4, S na 3, S na 2, S na 1, S na 0, sempre assim. E coloco os coeficientes. Então, começando pelo coeficiente do S na 4, vai ser o A4, depois o A3, depois aqui continua para o A2, depois o A1, depois o A0 e complemento a segunda linha com 0. Tá? E a partir disso são calculados os demais coeficientes desse arranjo. Tá? Então aqui eu vou fazer uma consideração de que o arranjo fica sempre dessa forma aqui, pessoal. Ó. Então, o coeficiente abaixo, o primeiro coeficiente sempre abaixo do que o primeiro coeficiente a ser calculado, então, ele leva um determinante sobre um coeficiente, tá? Então, o determinante aqui, ó, ele vai conter como colunas, tá? Como vetores colunas, sempre os dois coeficientes acima, então vai ser o A4 e o A3, aqui estão eles, A4 e A3, tá destacado em vermelho, e os coeficientes imediatamente à direita, A2 e A1, A2 e A1 aqui em laranja. Então eu calculo esse determinante, faço o negativo dele e divido pelo coeficiente imediatamente acima, que é o A3. Nesse caso aqui é o A3. Tá? E aí eu calculo um coeficiente novo, que seria o B1, que é o primeiro coeficiente da linha abaixo das que foram colocadas os coeficientes do polinômio característico. Então esse aqui seria o primeiro coeficiente calculado, B1. Tá? Na próxima coluna, então, o que eu faço? Eu sempre pego a mesma primeira coluna aqui, sempre vai ser a mesma, então vai ser o A4 e o A3. Coloco o A4 e o A3 e coloco como a outra coluna do determinante a próxima coluna, então, tá? E assim por diante, se houvessem mais, seria assim por diante. Que seria o A0 e o 0, que estão destacados aqui, e divido sempre pelo mesmo valor aqui, tá? Dessa linha, no caso, divide sempre pelo mesmo valor que é o A3. Tá? Cria-se um novo coeficiente B2. Bom, para o próximo elemento aqui, que seria o próximo da direita, né? E caso existissem mais coeficientes, tá? Seria sempre dessa forma. O determinante desse coeficiente é composto sempre pela primeira coluna. Essa primeira coluna nunca muda, se vocês observarem. Ó.
tá? É a 4 e a 3. E a próxima coluna seria os dois elementos da coluna ao lado, tá? Que nesse caso não existem, são nulos, tá? Então eu coloquei 0, 0. Então, tendo uma matriz com um vetor coluna nula, eu já sei que o resultado é nulo. E sempre divididos pelo mesmo coeficiente, o A3. Bom, para a outra linha do S não é a mesma coisa, tá? Eu vou calcular o determinante com os dois elementos superiores, tá? Quem é que são os dois elementos superiores? É o B1, deixa eu destacar, em verde agora, tá? Quem é que são os dois elementos superiores? É o A3 e o B1, por quê? Porque acima dele está o B1 e o A3. Tá? Então esse B1 e A3 eles vão servir para todos os determinantes desta linha aqui. Ó. Eu posso já construir o próximo da mesma forma, B1 e A3. Ou melhor, A3 e B1, da mesma forma que o posterior, A3 e B1. Todos esses determinantes vão ser divididos pelo elemento acima, tá? O primeiro elemento da linha superior, que é o B1. Tá? Da mesma forma que foi para o outro caso. Tá? Então nós temos o B1 aqui. E a segunda coluna dessa construção, ela vai ser sempre o arranjo construído, tá? Pelos elementos das colunas do lado, pelos dois elementos acima da coluna do lado. Quem é que são para essa linha do S na 1? Os dois elementos acima da coluna do lado, tá? Vai ser o B2 e o A1. Os dois elementos acima da coluna do lado. Então eu coloco na forma como eles aparecem, A1 e B2, A1 e B2. Vou fazer de outra cor aqui. Marrom. Então os elementos acima da coluna do lado, A1 e B2, aqui aparecem A1 e B2. Da mesma forma que para os elementos da linha do lado, para o cálculo desse coeficiente aqui, ó, então eu tenho que achar o elemento dessa coluna, que seriam os dois elementos da coluna do lado acima desse elemento. Então seria esse zero e esse outro zero. Então colocam de novo uma coluna nula, eu tenho um elemento nulo. E assim por diante. Aqui, como eu já sei que eu tenho zero e zero, eu vou ter mais uma coluna nula aqui, ó, tá? Então eu vou ter mais um elemento nulo. Para o último coeficiente aqui, pessoal, então é a mesma coisa, tá? Eu vou calcular o determinante a partir das colunas, das linhas superiores, tá? Então eu vou construir a primeira coluna do determinante com os dois elementos acima, que vai ser o B1 e o C1. Então aqui está o B1 e o C1. A segunda coluna desse determinante são os elementos acima da coluna do lado. Então vai ser o B2 e o 0. B2 e 0. Dividido sempre todos os elementos dessa linha, caso existissem mais, seriam todos divididos pelo C1, tá? Que é o elemento da coluna superior. Tá? Parece um pouco complicado, tá? Mas vocês vão ver que não é tão difícil. Faremos alguns exemplos logo. Então esse é o arranjo de Root, tá? E daí o que acontece? Esse arranjo de Root, ele nos permite avaliar a estabilidade analisando simplesmente o sinal dos elementos da primeira coluna, tá? Então, o critério de Hurwitz assegura que o número de raízes com parte real positiva quer dizer raízes instáveis, né? Instáveis. É igual ao número de mudança de sinais dos elementos da primeira coluna do arranjo de Root. Então eu vou olhar na primeira coluna do arranjo de Root e vou observar se existe troca de sinal dos coeficientes. Se existir troca de sinal, quer dizer que eu tenho pelo menos uma raiz instável. Se todos os coeficientes forem positivos até o momento e a partir daquele momento se tornar negativos, ocorreu uma troca de sinal. E aí eu tenho um sistema com uma raiz no semplano direito, um sistema instável.
Ou se todos os coeficientes forem negativos, pode acontecer isso também. A partir dependendo da modelagem que foi feita, eu posso ter todos eles negativos e a partir de algum momento trocou o sinal, então eu tenho um sistema instável. Então aqui a condição necessária, tá, e suficiente para que o sistema seja estável é que todos os elementos da primeira coluna do arranjo, tá, tenham o mesmo sinal, seja o mesmo sinal positivo ou negativo. E aqui, para quem tiver curiosidade, está o artigo que foi publicado ainda em 1981, que trata dessa organização aí, desse arranjo, tá, que auxilia aí no projeto de sistemas de controle, tá, e avaliação de estabilidade de sistemas. Bom, aí tem três casos possíveis para o arranjo de root, tá, dependendo das condições, tá, com que são calculados dependendo do resultado dos coeficientes, tá? Temos a primeira condição onde nenhum elemento da primeira coluna é nulo, tá? Onde todos os valores são diferentes de zero. Depois a segunda condição, há um zero na primeira coluna, tá? E a terceira situação é há um zero na primeira coluna e todos os elementos da linha que ocorre o zero são também nulos, tá? Então tem uma particularidade para cada um desses casos. Vamos ver o primeiro caso, tá? Então, caso nenhum elemento da primeira coluna seja nulo, tá? Vamos avaliar esse caso simples aqui. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, as duas primeiras colunas são S ao quadrado, desculpa, primeiras linhas e S na 1. Eu coloco os coeficientes da forma como já falei para vocês. A2, depois passa para o A1, depois passa para o A0, tá? Em ordem decrescente dos coeficientes e completa o último com zero. E aí eu só tenho um coeficiente para calcular, que eu chamei de B1. Como é que eu calculo o B1? Eu pego os dois elementos da coluna superior, A2 e A1, coloco como primeira coluna da matriz, A2 e A1, e a segunda coluna da matriz, tá? É A0 e 0, A0 e 0, e divido isso tudo pelo termo superior ao que está sendo calculado, que é o A1, o primeiro termo da linha superior que eu estou calculando, que é o A1, tá? Fazendo isso, tá? Calculando o determinante, fica 2 vezes 0, depois menos A1 vezes A0, tá? Como eu tenho esse sinal negativo aqui, ó, e aí como eu tenho esse termo nulo, tá? Eu elimino esses dois elementos e eu fico apenas com A0 e A1, que troca o sinal porque eu tenho negativo fora e dentro do parênteses, tá? Então, dividindo A0 vezes A1 por A1, eu tiro o A1 também e eu tenho apenas o A0. Então, para esse termo aqui, ó, que simplifica um sistema de segunda ordem, tá? O critério de Root diz que, dada essa simplificação do B1, ó, o B1 é A0 para nós, tá? Então, se o A2, se o A1 e se o B1, que é o próprio A0, tiverem o mesmo sinal, eu tenho um sistema estável. Então, a equação necessária, o critério necessário para que um sistema de segunda ordem aqui, tá? Seja estável é que todas as raízes tenham o mesmo sinal. Ou melhor, todos os coeficientes, tá? Todos os coeficientes da equação características têm o mesmo sinal, sejam eles positivos ou negativos. Aqui nós temos um exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, eu construí o arranjo de root, então, as duas primeiras linhas são as linhas correspondentes aos coeficientes, então, desse polinômio característico, tá? Então eu começo com S na 3, S na 2, S na 1, S na 0. As duas primeiras linhas em ordem decrescente eu coloco o primeiro coeficiente, que é 1, o segundo coeficiente, que é 1 também, o terceiro coeficiente, que é 2, e o quarto coeficiente, que é 24. E calculo o primeiro coeficiente da linha abaixo, tá? Que é o B1. O B1 então vai ser igual ao menos determinante da primeira coluna composta pelos dois elementos superiores, então vão ser esses dois elementos aqui, estão eles. A segunda coluna são os dois elementos superiores da coluna ao lado, então eu vou na coluna ao lado e pego os dois elementos superiores.
divididos pelo primeiro elemento da coluna superior, que é 1. E calculo toda essa situação aí. Então vou ter menos, né? Menos, que fica por menos do determinante, tá? Menos, entre parênteses, o determinante 1 vezes 24, que vai dar 24. Menos 2 vezes 1, que é 2. Então eu vou ter menos 24 com mais 2, eu vou ter menos 22. Então aqui eu já sei o primeiro coeficiente. Observe que houve uma troca de sinal já. Eu já sei que esse sistema é instável. Tá? Mas vamos calcular o último coeficiente para ver se existem mais trocas de sinais. O C1, então. O C1, deixa eu fazer em outra cor aqui. O C1 vai ser, então, a divisão do determinante pelo valor da linha, primeiro elemento da coluna superior. Esse determinante é composto por um vetor coluna, onde a primeira coluna, essa vetor coluna aqui, ó, são os dois elementos acima, tá, dele. Quem é que são os dois elementos acima dele? É o 1 e menos 22. Então aqui estão eles. E os demais elementos são os dois outros, são os dois elementos acima também, só que da coluna do lado. Então, com relação ao C1, a coluna do lado é essa aqui. Esse elemento aqui eu não calculei, mas ele é 0, tá? Então, os dois elementos acima dele da coluna do lado é 0 e 24. 0 e 24. Divididos pelo primeiro elemento da linha superior, que é o menos 22. Fazendo tudo isso, então, eu vou ter menos da definição aqui do arranjo, tá? Vezes o determinante, que é 1 vezes 0, menos 22 vezes 24, ou melhor, menos, tá? Que é a coluna secundária, tá? Menos 22 vezes 24, divididos por menos 22. E aí eu tenho aqui esse primeiro produto é nulo em função do zero. Aí eu vou ter menos do arranjo, entre parênteses eu vou ter o determinante que é menos 22 vezes 24. Esse menos 22 eu posso cortar com esse menos 22 aqui. E esses dois menos aqui, eles se combinam e fica mais. Então eu vou ter mais 24 como resultado dessa coluna. Então nesse caso aqui, ó, houve uma troca de sinal desse coeficiente para esse, então eu tenho já uma raiz instável, ou uma raiz no semiplano direito. Depois houve mais uma troca de sinal do B1 para o C1, porque ele passou de negativo para positivo, então resulta que eu tenho duas raízes no semiplano direito, duas raízes instáveis. Então, nesse caso, observa-se duas variações de sinal, indicando que o sistema é instável e apresenta duas raízes no semiplano S da direita. Pessoal, vamos fazer o exercício 1 aqui também, tá? Segue na mesma linha. Ele mostra um sistema em malha fechada. Esse sistema aqui é dado por... Talvez tenha um ganho K vezes uma função transferência, só que o ganho ele já está no formato numérico, então eu tenho basicamente uma função transferência, tá? Não tem nenhuma variável, tá? Não tem nenhum ganho explícito. Eu tenho uma função transferência já em malha fechada e eu quero saber se esse sistema do jeito que está, ele é estável ou não, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Avaliar as raízes do polinômio característico, que não são as raízes do sistema de malha aberta, tá? São as raízes do TDS, tá? Quem é que é o TDS? Se isso aqui é o G para nós, TDS é G sobre 1 mais G. Tá? Então, as raízes do TDS, eu já tenho calculado aqui para nós. O meu TDS é dado por 1000 sobre S na 3, vezes 10S ao quadrado, vezes 31S mais 1030. Então, definindo aqui, ó, dado o polinômio característico, é sempre em cima dele que nós vamos trabalhar, tá? Dado o polinômio característico, eu começo o arranjo em ordem, primeiro definindo as linhas, tá? Em ordem decrescente do polinômio S, então vai ser S na 3, S na 2, S na 1, S na 0.
As duas primeiras linhas, independente de quais sejam o grau dos coeficientes, sempre as duas primeiras carregam os coeficientes da FT. Então eu vou colocar o primeiro coeficiente, que é 1, aqui. O segundo coeficiente, que é 10, eu coloco na segunda linha. Já explico por que ele está arriscado. O terceiro coeficiente é o 31, da forma como eu ensinei para vocês. Coloca o primeiro, depois coloca o segundo, depois vai para a segunda coluna, terceiro e coloca o quarto. Tá? 31 e quarto coeficiente 1030. Por que foi feito essa simplificação? Porque entre linhas aqui, ó, tu pode dividir e simplificar se assim quiser. Observa-se que aqui os dois coeficientes, tanto o 10 quanto o 1030, eu posso dividir por 10. Então por isso que ficou 1 e 103, tá? Sem nenhum problema. Esses coeficientes aqui agora eu vou utilizar para construir o arranjo de root, tá? Bom, eu não tenho mais coeficientes aqui, eu posso criar mais uma coluna auxiliar aqui com zeros também, com esses dois zeros. E vamos ao primeiro coeficiente da linha abaixo da linha dos coeficientes, tá? Então, eu construo com o arranjo, que é um determinante negativo sobre o coeficiente. O determinante negativo é composto pela primeira coluna, dada pelos dois elementos da linha de cima, tá? Vezes, ou melhor, e a segunda coluna do determinante são os dois elementos da coluna do lado acima. Então seria o 31 e o 103. Tá? Quero destacar, e divididos pelo elemento imediatamente acima. Tá? Esse elemento aqui, ó, ele é o elemento imediatamente acima do determinante. Esse elemento ele vai valer para todos os determinantes dessa linha, tá, pessoal? Assim como a primeira coluna é a mesma para todos os elementos, ah, apesar que aqui está errado, tá? Aqui é 1, tá? Então a primeira coluna para os elementos da linha que estão sendo calculados, a primeira coluna é a mesma, como eu já destaquei para vocês, e o valor que é dividido é o mesmo também, ou seja, a primeira coluna são os dois elementos acima, a linha que se deseja calcular, e o valor da divisão é o primeiro elemento da linha acima. Tá? E aí a segunda coluna são os dois elementos acima da linha da coluna do lado, então aqui 31 e 103, aqui estão eles. Aqui para esse coeficiente eu tenho 0 e 0, porque aqui eu tenho 0 e 0. E para esse coeficiente eu tenho 0 e 0, porque aqui também são 0 e 0. Eu não coloquei, mas são 0 e 0 também. Fazendo os determinantes devidamente calculados aqui, eu tenho menos 72 para esse aqui. Aqui, como eu tenho uma coluna nula, eu tenho 0 também, da mesma forma que eu tenho 0. Para a linha em S na 0 é a mesma análise, para a linha em S na 0. Primeira coluna do determinante são os dois elementos acima da linha em questão, então vai ser 1 aqui e 72, 1 e 72. Esses dois elementos vão servir para todos os determinantes dessa linha. O elemento que está sendo pela qual está sendo dividido esse determinante é 72, é o primeiro elemento da coluna superior, que vai ser o mesmo também. E o que muda são os elementos da segunda coluna. Então, os elementos da segunda coluna aqui, eu tenho os elementos da linha da coluna ao lado superiores, que vai ser nesse caso 103 e 0. Então, para esse primeiro arranjo aqui, ó, é 103 e 0. Para esse segundo arranjo aqui, ó, eu tenho 0 e 0, porque seria esses dois elementos aqui, ó, 0 e 0. Da mesma forma que para o último arranjo. Então, mais uma vez aqui nós temos esses dois elementos nulos, em função de que os determinantes são compostos por uma matriz coluna nula, tá? E o primeiro elemento aqui é calculado, o valor 103. Nesse caso, mais uma vez, nós temos um sistema instável com
Quantas trocas de sinal? Aqui é positivo, 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 aqui negativo e positivo. Com duas trocas. Que isso quer dizer dois polos instáveis. Tá bem, pessoal? Vamos para o segundo caso, então, do arranjo de Root, tá? Caso ocorra um caso onde nem todos os coeficientes da primeira coluna são nulos. Nesse caso é gerado um coeficiente auxiliar, chamado epsilon maior que zero, muito pequeno, de forma que eu consiga analisar ainda o sinal da primeira coluna. Então, para exemplificar esse caso, temos aqui esse arranjo. Então eu tenho esse polinômio característico, tá? Se deseja avaliar a estabilidade, ele começa com S na 5, então eu vou fazer em ordem decrescente do S aqui, o arranjo de Root, S na 5, S na 4, S na 3, S na 2, S na 1. E aí as duas primeiras linhas eu vou construir com os coeficientes, então eu tenho 1, 2, 2, 4, 11, 10, 1, 2, 2, 4, 11, 10. Aqui eu poderia colocar 0 e 0 se assim quisesse, e assim também por diante, porque são nulos todos os demais. O primeiro coeficiente aqui, se nós fizermos o arranjo conforme temos feito, pessoal, então aqui continuando, construindo aqui para encontrar o coeficiente B1, tá? Então eu vou montar a matriz, vai ser a primeira coluna, tá? Primeiros dois elementos, vai ser menos o determinante da primeira coluna, que é 1 e 2, divididos pelo elemento imediatamente acima, que é 2, e os dois elementos da segunda coluna do determinante aqui a ser calculado, eu construo com os dois elementos das linhas superiores aqui, da coluna ao lado, então vai ser 2 e 4. Estou calculando para esse elemento aqui, que seria o B1, tá? Vai ser 2 e 4. Calculando esse determinante, nós chegamos à conclusão que é zero, tá? Só que se eu colocar zero aqui, eu não consigo ter não consigo continuar com a análise. Então o que eu faço? Eu considero um epsilon muito pequeno, eu considero um valor de epsilon pequeno, mas maior que zero, e faço o cálculo do coeficiente C1, tá? Porque na verdade para poder fazer a análise do sinal. Então o C1 vai ser, pessoal, então continuando aqui calculando o valor do C1, considerando um B1 igual a epsilon, sendo um valor muito pequeno, mas positivo, tá? Então o C1 eu vou pegar os dois elementos superiores, construir a primeira coluna do determinante, e os dois elementos superiores da coluna ao lado, que vai ser 4 e 6, segunda coluna do determinante, calculo o determinante, vai ficar 12 menos 4 epsilon sobre epsilon. Colocando aqui, então, fazendo o arranjo decimal, tá? 12 menos 4 epsilon negativo, fica 4 epsilon menos 12, tá? Se o valor de epsilon é um valor muito pequeno, mas positivo, eu posso eliminar esse valor aqui, ó. E se esse valor aqui, ó, ele é muito pequeno e positivo, ele não vai mudar o sinal. Então o sinal dessa divisão aqui vai ser negativo, tá? Porque eu tenho menos 12. Da mesma forma, para o coeficiente D1. D1, então, construindo o D1 aqui no D1, tá? Inverte. Inverte. D1, então, vai ser o determinante composto pela primeira coluna, composta pelos dois elementos acima, C1, D1, tá? Epsilon e C1, tá? Dois elementos acima, Epsilon e C1. E os dois elementos da coluna do lado, 6 e 10, para calcular o D1. 6 e 10 divididos pelo elemento da coluna acima, primeiro elemento da linha acima, tá? Que é o C1. Então, fazendo os cálculos, vai ficar menos 10 epsilon menos 6 C1 dividido por C1. Fazendo o arranjo decimal aqui desse parênteses aqui, ó, eu consigo
dizer que então é 6C1 menos 10 sobre C1, o 10 vezes epsilon, só que epsilon é um valor muito pequeno, eu posso desprezar esse termo, e aí eu tenho 6C1 sobre C1, e eu tenho que o coeficiente se torna então o coeficiente mais 6. Tá? E aqui eu sei que o sinal agora é positivo. Então, pessoal, nós conseguimos fazer a análise do sinal mesmo com o coeficiente nulo, supondo esse valor positivo pequeno, tá? E para análise de estabilidade, nós sabemos que todos os coeficientes são positivos, 1 é positivo, 2 é positivo, B1, que é o epsilon que eu considerei, então, ele é um valor positivo, mas maior que zero, tá? Então tem positivo. Já o C1, ele é um valor negativo, o D1 é positivo e o S na zero aqui é positivo também. Aqui uma coisa interessante que eu vou destacar para vocês, que sempre os coeficientes aqui do termo em S na par, tá? Então S na 4, S na 2 e o último que vai ser o S na zero, eles sempre vão ser iguais, tá? Então não precisa calcular. Então você sabendo o primeiro ali, S na 4 é 10, observem que o S na 2 vai ser 10, que o S na zero é 10, tá? Então por isso que não foi calculado. O que aconteceu? Houve a troca de sinal do coeficiente de S na 3 para S na 2 e depois da linha de S na 3 para a linha de S na 2 e depois houve outra troca de sinal. Então isso indica que eu tenho duas raízes no semiplano direito. E a última situação para o critério de Root é uma condição que aparece quando existem raízes desse tipo aqui, ó. Então, pessoal, essa situação aqui ela vai aparecer no arranjo de root sempre que eu tiver sistemas com esse tipo de raízes, tá? Ou seja, com raízes puramente reais, só que com valores iguais e sinais distintos, ou seja, um polo no semiplano esquerdo e um polo no semiplano direito com valores idênticos, tá? Ou se eu tiver esses valores idênticos, mas não existe que a parte real seja nula, tá? Então eu vou ter os polos no eixo J ômega. Ou seja, são raízes duplas, uma com essa primeira situação aqui, ó, com parte imaginária nula, tá? E valores iguais e sinais opostos, e a outra com parte real nula e as raízes localizadas sobre o eixo J ômega, tá? Então, quando aparece esse tipo de sistema, eu vou ter toda uma linha nula no arranjo de root. E aí eu tenho um artifício que eu utilizo, que é utilizado, tá? Que se faz a derivada dessa linha e continua o arranjo de root. Então, para exemplificar esse caso aqui, ó, tá? Então se chama então esse tipo de raízes, tá? Número de raízes em pares, tá? E simétrica, tá? É um par de raízes simétricas, sejam elas no eixo real ou sejam elas no eixo imaginário. Então isso acontece, tá? Algumas vezes no pêndulo invertido aparece esse problema, como eu já falei para vocês em aula anterior, nós fizemos a modelagem, tá? Então eu tenho esse problema de par de raízes reais e simétricas em relação ao eixo J ômega. E esse exemplo pode ser visto através dessa equação característica de um sistema genérico qualquer. Então, colocando esse sistema característico no arranjo de root, então eu vou pegar então em ordem decrescente do S, construir o polínômio característico, S na 2, faltou S na 1, S na 0, e colocar os coeficientes. Então 1, 2, 24, 1, 2, 24, 48, menos 25 e menos 50. Bom, só esse sinal de menos aqui já diz para nós que o sistema é instável, tá? Mas tudo bem, vamos realizar o exercício. O que aconteceu aqui, ó? O primeiro coeficiente aqui, ó, o B1, se nós calcularmos aqui, pessoal, os dois coeficientes
da linha do S na 3, o B1 e o B2. Para o B1, então, nós vamos ter menos o determinante da primeira linha composta pelos dois elementos e a primeira coluna e a segunda coluna pelos dois elementos acima da coluna do lado, 24 e 48, dividido pelo primeiro elemento da linha superior, que é o 2. 2. Calculando aqui, ó, esse determinante eu tenho 0. Bom, já seria o problema do caso anterior, tá? Mas o segundo elemento dessa linha do S na 3, que é o B2, que é calculado também utilizando o arranjo, onde a primeira coluna é a mesma para essa linha, tá? A primeira coluna é a mesma sempre. Observe que o 1 e 2 é o mesmo da coluna do coeficiente anterior. O divisor também é o mesmo, tá? Que é o coeficiente imediatamente acima. Só que muda para o B2 agora, tá? Para esse elemento aqui, eu pego os dois outros elementos, que é o da coluna do lado, tá? Que é o menos 25 e menos 50. Então eu calculo o determinante e aqui também eu observo que vou ter um elemento nulo, mais uma vez. Então quando os dois, e por consequência disso aqui eu tenho 0 e 0, tá? Esse elemento vai ser nulo também. Então por conta disso, pessoal, eu tenho que aplicar esse método. O que que se faz? Esse método, eu pego a linha anterior, ou seja, a linha do S na 4 e monto um polinômio para ela. Então vai ser 2 S na 4 mais 48 S na 2 menos 50 menos 50, tá? E observem que esse polinômio auxiliar aqui ele é construído, tá? Não utilizando o S na 3, tá? E nem o S na 1, são apenas, como é o polinômio da linha par, eu utilizo apenas coeficientes, termos em S par, tá? Também pode ser analisado aqui, ó, como pegando os coeficientes de acordo com o tinha no polinômio característico. Ó. Então esse 2 aqui da linha anterior é o 2S na 4, então eu vou ter 2S na 4. O 48 da linha anterior é o 48S no quadrado, então é 48S ao quadrado. E o 50 menos 50 é vezes o S na 0, então eu continuo com S na 0. Faça a derivada desse polinômio característico, desse polinômio auxiliar, derivando ele, então, eu vou ter 2S na 4, eu vou ter 4S na 3, 48S ao quadrado eu vou ter 96S, e o 50 derivando em relação a S, né? O 50 ele é uma constante, então eu vou ter 0, então o meu polinômio auxiliar fica 8S na 3 mais 96S. E eu substituo na linha, tá? Eu substituo na linha onde os termos deram nulos. Então a linha aqui correspondente ao S na 3, eu coloco agora os coeficientes do polinômio, da derivada do polinômio auxiliar. Então eu vou ter o 8 aqui, onde era 0 antes, e o 96 aqui, onde era 0 antes. Aqui eu já vou montar para vocês que os coeficientes aqui do termo do S na par, tá? São os mesmos, ó. Então aqui eu vou ter menos 50, aqui eu vou ter menos 50 e aqui eu vou ter menos 50. Então agora eu só tenho que calcular esses outros dois coeficientes. Tá? Calculando então esses outros dois coeficientes, vamos chamar esse aqui de C1. Eu vou montar o C1, ele já está calculado, tá? Então quem é o C1? Pessoal, calculando aqui o coeficiente C1, então, tá? O C1 ele é calculado com o determinante montado com as duas linhas anteriores. Então, pega os dois elementos imediatamente acima, 2 e 8, monta a primeira coluna do determinante, e os dois elementos acima da coluna ao lado, monta os dois outros elementos do determinante, e sempre divide pelo primeiro elemento da coluna acima. No caso é 8. 8 está aqui. Então, calculando esse determinante, eu chego nele no valor de 24. E aí eu coloco como valor C1. Tá? O segundo, o último elemento da linha par aqui, ó, do S na 2,
eu já sei que é 50, por quê? Porque é assim mesmo, tá? Todos os últimos elementos da linha com S na par são iguais, tá? Então se aqui eu sei que se aqui eu já tenho 50 dado pelo exercício, tá? Dado pelo exercício, que são as duas linhas dos coeficientes do exercício, eu sei que aqui vai ser 50 e aqui vai ser 50 também, então não preciso calcular. E aí eu calculo o valor do coeficiente D1. O D1 eu montei aqui para vocês. O D1 então, o determinante dele são os dois elementos da linha superior, então vai ser o 8 e o 24. Tem outra cor aqui, pessoal. O 8 e o 24 para calcular o D1. Então aqui nós temos o 8 e o 24 e os dois elementos superiores da coluna do lado, que é o 96 e 50, menos 50, 96 e menos 50, divididos pelo primeiro elemento da coluna superior. Para o D1, o primeiro elemento é o próprio 24, que foi calculado anteriormente, tá? Fazendo os cálculos aqui dessa parte toda, se chega ao coeficiente D1 igual a 112,7. Colocando no lugar, analisando toda a primeira coluna, conclui-se que na última transição, nos últimos dois coeficientes houve a transição decimal. Eu tenho uma mudança decimal do positivo para o negativo, então eu tenho que o sistema é instável. Eu tenho pelo menos, na verdade, eu tenho um polo no semiplano direito do eixo J ômega. Eu vou deixar para vocês fazer o exercício 2 e o exercício 3, tá? Ele está resolvido aqui, mas eu peço que vocês tentem fazer ele mesmo assim, tá? O exercício 2 aqui e o exercício 3. Opa. Por favor, tentem fazê-lo e tirar as dúvidas na próxima aula de suas soluções. E vou deixar como exercício não avaliado a solução, tá? Por Ruth Hurwitz dos exercícios do slide 25 que já foram feitos via lugar das raízes, tá? Então eu peço que vocês aqui, ó, vou abrindo no AVA aqui, essa atividade não avaliada 4 aqui, tá? Que são análise da estabilidade utilizando o método de Ruth Hurwitz para todos esses sistemas aqui, ó, tá? Destacados no exercício do slide 25. Na próxima aula teremos então tira dúvidas com relação a esses exercícios que foram propostos e esses aí que foram como atividade não avaliada. Até mais.